Salve, salve, meus queridos amigos, sejam muito bem-vindos ao canal TQSP, o canal Tinha Que Ser Preto. E hoje nós estamos aqui no nosso último episódio de O Negro no Brasil, quem contou essa história. E para isso, eu conto com as participações da historiadora Yasmin Ramos. Oi, gente. E do mestre em ensino de história e autor do livro Samba na Escola, Apoteose de uma Educação Antirracista, Fabrício Castilho. Salve, vamos lá. Bem, meus queridos, a gente vai começar com uma pergunta que está diretamente relacionada ao episódio anterior. Se você não viu, então assista aí o episódio 2, que é sobre educação, né? A gente discutiu aqui esse atraso educacional do povo preto. E aí, hoje nós temos algumas medidas de reparação educacionais para o povo preto. Aí vem a minha pergunta exatamente sobre isto. Hoje nós temos o chamado sistema de cotas. A minha pergunta é, o sistema de cotas, ele é um bom instrumento de reparação histórica para tudo que nós falamos anteriormente? É uma pergunta... Porque é um conjunto de fatores, mas ele é um bom caminho para isso, tem que ficar claro, né? O sistema de cotas ele é um ótimo caminho para isso. E aí eu gostaria até de citar a Djamila Ribeiro, porque eu gosto muito da fala dela quando ela diz que um vendedor de pastel que precisa trabalhar para vender, para ter aquele sustento ali para sua família, ele não está partindo do mesmo lugar que um que passa as tardes numa aula de natação, que passa as tardes estudando idioma. Então, eles não estão partindo do mesmo lugar. Que pode ter aula às 2 horas da tarde. Né? Exatamente. Não são princípios iguais, né? Então, quando as pessoas colocam, mas as cotas elas não deveriam ser raciais, elas deveriam ser sociais, né? Traz muito dessa questão. Porque as pessoas, elas acabam tendo essa concepção de que é um favor que a gente está fazendo, né? Não, tem que... vamos fazer, né? Para cumprir aqui nesse papel uma grande bobagem. Eu também já escutei, não, é uma pequena bobagem. Não é uma bobagem. Desde o primeiro episódio, a gente está falando sobre essa questão negra aqui no Brasil, de como a educação foi limitada, de como a educação ela foi cerceada, né? Você trouxe a lei no outro episódio. Então, é importante que isso esteja bem gritante, né, na nossa sociedade e na nossa conversa aqui, para a gente entender que não é um simples favor. É uma questão de reparação histórica, né? A tudo que a gente já discutiu aqui. Então, essa questão da lei de cotas, né, que é uma questão polêmica, né? Até hoje, passado tantos anos, né, da criação da lei de cotas, ainda se discute, não existe espaço para discussão a respeito disso, né? Tem uma parte da galera que é a favor, tem uma parte da galera que é contra, né? E aí, aqueles que se colocam contra, né, muito influenciados por um discurso liberal que fala que cota é muleta, né? Como se o negro... Você está dizendo que o negro é incapaz de conseguir atingir esse status ou essa posição na sociedade e tal, né? Na verdade, as pessoas que falam, né, que a cota é uma muleta, que a cota seria uma ajudinha, um favor, como a gente me colocou, né, para a população negra, é a galera que, tipo assim, despreza totalmente aquilo que a gente vem levantando aqui há 2 episódios já. A história, né? A história. Exato. As condições históricas de inserção e permanência, não só inserção, né? Não é que o negro foi só colocado de maneira desvantajosa. Ele vem sendo sistematicamente colocado em situação desvantajosa. Pela prevalência do racismo, pela prevalência de um ideal embranquecedor, pelo discurso de uma suposta democracia racial, essa ideologia, né, eu sempre gosto de dizer isso, né, essa ideia que sustenta as coisas materiais, né? O imaterial ele sustenta a materialidade, né? A prevalência, a continuidade desse discurso, né, branqueador e, consequentemente, de invisibilização ou de subalternização da população negra, né, ela se materializa em coisas palpáveis, cara. Ela se materializa na segregação socioespacial, né? Ela se materializa em menores salários, ela se materializa em menor acesso à educação formal,
ela se materializa numa quantidade menor de médicos, numa quantidade menor de engenheiros, numa quantidade menor de juízes, né? As coisas estão aí, está evidente, não precisa, né? Então, assim, a própria história mostrou e tem mostrado as condições em que esses negros foram inseridos e se encontram inseridos. Então, o sistema de cotas é uma das ações afirmativas no sentido de promover essa reparação histórica. E é importante dizer também que não é a única iniciativa de reparação histórica. É uma delas, né? É uma das ações afirmativas. Qual seria a outra, Fabrício? A gente acabou de falar aqui das leis 10.639 e da Lei 11.645, né? Que vão criar, né? Que vão estabelecer lá a obrigatoriedade do estudo, né, da população negra, brasileira e indígena. Então, assim, né, o sistema de cotas ele existe no sentido de gerar uma igualdade no médio e longo prazo, né? É aquela lógica de você tratar desigualmente os desiguais na medida da sua desigualdade. É de fato, né, a criação, você tratar de maneira desigual a fim de gerar igualdade, a fim de gerar equidade. Eu acho que, e aí é bom separar, né, embora eu não seja filósofo de formação, mas é sempre importante, eu acho fundamental a gente separar a ideia de igualdade da ideia de equidade. Embora no vulgar, né, no dia a dia, no cotidiano, as pessoas usem essas palavras de maneira similar, elas são diferentes, né? Gerar igualdade é uma coisa, gerar equidade é outra, né? Então, se os negros historicamente estão mais atrás, eles precisam sim de um espaço reservado para que eles possam no futuro. A ideia da lei de cotas é que no futuro ela não seja mais necessária. Não é uma política eterna. É uma política que, inclusive, eu acho que foi ano passado, ela foi revisitada, ela foi, né, novamente, foi feito um estudo, análise atualizada no seu prazo, etc. e tal. Para quê? Para medir quais foram os impactos nesses 20 anos, ou pouco mais, que ela foi, né, de vigência dela. E aí, continuamos precisando? A realidade mostra isso? E aí não é a enquete no Zap Zap que vai responder isso, né? São feitos estudos, são feitas pesquisas, coisa científica, séria, né? Embasada cientificamente, que são capazes de mensurar, são capazes de medir, né, o alcance, a penetração que essas leis tiveram e se ainda há necessidade das mesmas. E se há necessidade, por mais quanto tempo? Né? Por mais 20 anos. E daqui a 20 anos a gente volta a debater, se for o caso, a gente volta a medir, debater o alcance disso aí. Aí pode ser que, né, não precise mais ou seja ainda necessário. Né? Então, né, a lei de cotas é uma ação afirmativa muito importante, né, com um objetivo muito claro de, né, permitir que a população negra, historicamente, sistematicamente marginalizada, sistematicamente excluída, ela tenha acesso a lugares, a espaços de poder, né, poder econômico, poder social, poder político, né, de forma a garantir uma maior equanimidade, um maior nivelamento entre a população branca e a população não branca. E eu estou abrangendo mais, né, do que negro. Estou falando de negro, estou falando de pardo, estou falando de indígenas, outras minorias. E uma coisa que é muito comum, né, como argumento das pessoas que são contra as cotas, é dizer o seguinte: a porta está lá. É isso. Todos vão partir do mesmo lugar. Então, tem que ser igual para todo mundo. Então, você sai daqui e vai chegar aqui. É igual para todo mundo. Eles não entendem que o ponto de partida e o ponto de chegada eles já estão determinados. Mas o caminho a ser percorrido do ponto de partida ao ponto de chegada são caminhos diferentes. É um caminho muito mais árduo para quem foi limitado, cerceado durante muito tempo. E acho que essa falta de compreensão ainda dessa galera que são contrárias às cotas e são os argumentos que eles costumam utilizar para defender como eles dizem, vai tirar minha vaga. Vai tirar minha vaga. Vai tirar a vaga do meu filho. Né? Exato. E não entendem a diferença no percurso. Né? O filho vai de elevador e o outro tem que subir ladeira, subir escada. Né?
Tá todo mundo no mesmo barco. Atravessar Veja bem. o fosso do jacaré. Não, todo mundo no mesmo barco. Não, você tá numa lancha, tem gente que tá na canoa. Tem gente que nem no barco tá. Estamos no mesmo mar, no mesmo barco não. São coisas diferentes. Exato. Essa pergunta aqui ela é bem parecida com a que a gente já fez no episódio anterior, mas é um pouco mais abrangente, né? A gente falou da ausência das narrativas negras, né? E eu vou continuar falando. Como a ausência de narrativas negras, ela afeta a percepção da nossa sociedade em relação, agora, à diversidade e também à igualdade racial? Porque a gente já vem martelando, né? Se você não se enxerga num espaço, então é como se você não pertencesse a ele. E quando você, diversas vezes, está nesse espaço, às vezes você chega lá, mas você não tem ao seu redor pessoas ali para te incentivar, pessoas para te inspirar. E aí eu volto até a citar a Djamila. Ela fala, quando ela entra na universidade, né, quando ela cursava filosofia, ela era a única negra. Já começa por aí. E toda a filosofia, todos os autores, toda a bibliografia que era sugerida eram sempre de pessoas brancas. Né? E ela encontrou essa dificuldade né, na busca de bibliografias de pessoas negras. Ela falou assim, gente, por que nós não estamos nas universidades? Por que a nossa bibliografia ela não é estudada? Por que aqui a gente não discute sobre isso? E das vezes que ela tentou inserir isso, isso é bobeira. Olhe bem o que você está falando. Né? Isso é bobeira. Não. Vamos estudar esses aqui. Aí a gente cai novamente naquela questão, né? A mitologia grega é maravilhosa, é linda, mas quando a gente vai estudar a cultura do africano, não, peraí. Aí a gente já encontra um grande problema. Né? A gente já está se deparando com uma situação... Não, aqui eu não posso chegar. Né? Então, a que ponto a gente está perpetuando isso? E você falou de uma coisa que eu fiquei até um pouco emocionado, que me lembrou minha mãe agora. Eu, quando entrei para o UFRJ, meu ensino era integral, manhã e tarde, bacharelado em física. E eu só tinha dinheiro de passagem, e eram aquelas moedinhas contadas para ir e voltar. E minha mãe fazia um sanduíche de mortadela para mim. Né? Eu fazia todo dia ela preparava um sanduíche de mortadela, e não era para tomar café, não. Era o meu almoço. Pão com mortadela, era pão com mortadela só, não tinha nada nem para beber. E aí eu via lá o pessoal indo para o restaurante, lá no fundão tem restaurantes lá, o pessoal indo para o restaurante, e eu ficava com vergonha. E eu me escondia lá nas escadarias lá do bloco A, do prédio lá de física, para eu poder comer o meu pão com mortadela, porque estava todo mundo indo almoçar no restaurante. E eu não tinha condições de ir, ficava com vergonha de estar comendo num lugar público o meu pãozinho com mortadela, que minha mãe preparava com todo carinho lá para eu comer. Né? E isso faz com que aconteça o quê? O cara entra na faculdade, começam as dificuldades, o que acontece? Isso aqui não é para mim. Não dá. Tem a evasão também. Eu preciso trabalhar. Isso. E eu não trabalhava nessa época e precisava trabalhar. Né? Tanto é que eu tive que mudar para o curso noturno, aí que eu me tornei professor, porque eu não seria, e para eu poder conciliar trabalho com o estudo. Mas é muito segregador essa... O fundão, ele era segregador, pelo menos na época que eu estudei lá, início da década de 90. Eu chegava do ônibus, soltava em frente o CT, e os estacionamentos, os jovens lá de 18 anos chegando com carrões lá no estacionamento, e você descendo lá no ônibus. Era intimidador, cara. Pelo menos para mim foi intimidador. A universidade pública brasileira, ainda hoje, né, ela é pensada pela lógica da elite ou da classe dominante branca. Né? A universidade pública não é um lugar para a classe trabalhadora. Né? Tem vários... Essa discussão acontece já há muito tempo e tem vários colegas, né? Eu, como você colocou, né? Eu
tenho passagem recente pela universidade, né? Concluindo mestrado e tal. E isso é uma das discussões que a gente fazia o tempo inteiro, né? De que como a universidade, no geral, não apenas em pós-graduação, não apenas em mestrado, mas na graduação, não é um lugar para classe trabalhadora. Por quê? Por conta dos horários, por conta do custo, né? Para começar, os lugares onde ela fica, não é? São lugares de difícil acesso, lugares em que, né, a condução é complicada, os horários são os piores possíveis, o custo de manutenção é muito alto, né? Você falou do seu pão com mortadela aí, eu lembrei também da minha história, né? Quando eu fiz graduação lá no IFIX, tinha dia que eu tinha o dinheiro da passagem para ir e voltar, e aí tinha dias que, né, faculdade de história, muita discussão, muito texto, eu tinha que pensar, eu tinha que decidir entre comer o lanchinho lá de R$1, que era um hambúrguer com suquinho da máquina, refresquinho da máquina, ou você ia tirar xerox do texto para discussão no dia seguinte. E por várias vezes eu lanchava, porque eu estava com fome, e aí no dia seguinte eu faltava. Porque eu também falava, porra, vou para aula no dia seguinte fazer o quê? Passar vergonha, que o professor vai perguntar sobre o texto, eu não tenho texto, eu não li, não vou. E não ia mesmo. Algumas vezes eu tive que fazer tomar essa decisão, fazer essa escolha, né? Então, não é o lugar mais acolhedor do mundo para a classe trabalhadora, né? E aí, obviamente, que eu não preciso nem dizer a questão da negritude, né? A gente sabe que a maior parte da classe trabalhadora é negra ou afrodescendente, né? Então, eu vou muito na linha do que a Yasmin colocou, respondendo objetivamente sua pergunta, que é também o reforço desses estereótipos, né? Porque se a população negra, né, ela não é capaz de se enxergar como tendo direito ao lugar da arte, ou direito do intelecto, sendo apenas ela apenas se autorrepresenta como mão de obra braçal, né? O efeito que isso tem nas narrativas dos outros grupos é o efeito de reforçar ainda mais esse estereótipo, né? É o efeito de mais do que nunca, e aí de fora para dentro, reforçar essa imagem do negro como alguém que é só trabalho braçal, como alguém que não tem direito ao lazer, como alguém que não tem direito, né, à saúde mental, à saúde física, né, como alguém que é embrutecido, como alguém que, né, tá somente relacionado às questões, né, mais braçais mesmo, né? E não tem direito ao sonho, né? O negro não tem direito ao sonho, né? Não tem direito à utopia, né? Que é uma coisa que é fundamental, né? Pra gente viver, né? Todo mundo vive por alguma coisa que acredita, né? Por algum sonho, por alguma utopia, né? E se o racismo, né, ele já é capaz de trabalhar, né, na psicologia de uma pessoa negra ao ponto dela se negar, você imagina se isso vem de fora, né? Imagina a força, né, o tamanho, né, que esse processo é capaz de causar de fora para dentro, né? Se o próprio privilégio da branquitude, né, ela já sustenta o seu papel de classe dominante, né? Imagina se ele não vai usar isso a seu favor, né? Então é óbvio que a população branca ela vai se utilizar disso para oprimir, para incutir na população negra e reforçar a sua dominação. E aí acaba romantizando, né? Justamente isso. Porque você chegou lá, então é só você trabalhar muito, estudar muito, né? Aí tem esses coaches que falam, mas o que você faz? De 10 da noite até 3 da manhã eu durmo. Por que você dorme? Né? Não, vai estudar nesse período. E aí recentemente até viralizou uma que fala, todo mundo tá saindo do mesmo lugar, por que uns chegam lá e outros não? O nome disso é produtividade. Falei, amiga, você é rica. Por favor. Que farsa. Filha do Renato Aragão. Tá bom, já que você falou, eu não ia falar, né? Mas já que você trouxe o nome, exatamente. Você é privilegiada, você é branca, você é rica, né? Você tá numa posição já que te coloca... Então é muito fácil para ela falar de produtividade, né? Acorda, o café tá pronto, não precisa fazer escolha se come ou se tira xerox do texto,
ou não precisa se esconder Pão com mortadela. na hora de comer seu pão com mortadela. Então, eu acho que essas pessoas elas deveriam ter vergonha dessas falas, Não sabe? Não tem. Ao invés de usar essa É porque é influência... natural, tornou-se natural. Exato, mas né, vem essa questão da conscientização, ela poderia estar usando essa influência para trazer reflexões sobre as coisas, não esse tipo de reflexão, né? Ah, todo mundo sai do mesmo lugar, por que um chega e o outro não? O nome disso é produtividade, porque o sol nasce para todos. Ah, por favor, né? Mas cada um tem gente que tem janela, tem gente que não tem. Não, realmente, nasce para todos, mas tem gente que tem limitação. Né? Então, quando vem uma pessoa dessa e acaba colocando uma fala assim, reforça tudo isso que a gente já está debatendo aqui. Reforça estereótipo, reforça o privilégio, reforça, né? E aí as pessoas... E ainda tem gente que comenta, isso mesmo, é verdade. Que isso, um filme? Eu acredito que a luta contra o racismo, contra o preconceito, aqui pra gente, ela é grande por causa da negação, cara. Sim. Enquanto não se admitir que eu sou negro e eu sei que eu discrimino, eu tenho preconceitos, mas eu sei que eu faço isso e sou um cara em desconstrução, tentando não agir dessa maneira, e quando eu ajo e percebo, eu tento me corrigir. Então, eu acho que falta a questão da percepção, não, aceitação. Aqui, eu sou um cara que tem preconceitos. Preconceitos de... eu não gosto de copo. Tá? Eu tenho que admitir que eu tenho preconceito com alguma coisa. Todo mundo tem. Acho que o primeiro passo é admitir isso. Quando isso acontecer, acho que vai se tornar mais fácil essa luta. Né? Vencer essa batalha, que é uma batalha que vai levar alguns anos aí. Eu não sei se eu vou estar vivo para ver a erradicação do preconceito, do racismo. Mas eu acho que o primeiro passo é aceitar que se tem racismo, se é preconceituoso. Eu acho que esse é um dos passos fundamentais para que a gente vença essa batalha. Exatamente. Quais são os desafios enfrentados pela educação na superação das lacunas históricas relacionadas aos negros e como isso influencia a compreensão das novas gerações, cara? Quando a gente fala das novas gerações, né, de toda essa potência que a gente tem que trazer, eu queria destacar um trabalho muito, muito bacana da própria Bárbara Carini. Acho que vocês já conhecem. Ela Bárbara. Intelectual, filósofa, mulher negra, baiana, potente. E ela é sócia idealizadora da primeira escola afro no Brasil. Acredito que vocês obviamente, já tiveram contato com essa literatura. E aí, falei, cara, vamos conhecer. Como é que é isso? Né? Eu sei de onde partiu esse princípio dela de fundar a escola, mas como que ela organizou? Como que ela fez a desconstrução do nosso currículo, que nós já discutimos, né, nos outros episódios, desse currículo excludente ou docente? Como que ela transformou essa questão? E aí, no livro dela, ela relata muito disso, como ser um educador antirracista, sabe? A forma como ela fez essa desconstrução na escola é fundamental. E que tipo de desconstrução é essa? Ela fala que em pequenos momentos, ela não é só porque a escola é África, só tem crianças negras, muito pelo contrário, a escola é aberta a todos. Só que no início, ela fala que os maiores desafios dela não envolviam nem envolvia obviamente a questão do currículo, mas principalmente a questão dos funcionários dela. Porque ela se pegava observando os funcionários e ela via que só se dava atenção às crianças brancas. Não, vem cá que o seu cabelo eu vou pentear melhor. E ela falou assim, não, por que isso? E aquilo não estava partindo de uma pessoa branca, estava partindo de uma pessoa negra. E ela chamava para responsabilidade, sabe? Falou assim, olha só, olha a construção que você está idealizando. Você está cuidando melhor de uma criança branca, né? E acaba desvalorizando a outra. Por que disso? E aí vem a grande resposta, né? Que aí a pessoa coloca, não sei por que eu estou fazendo isso. Não sei. E aí isso corrobora com tudo que a gente já falou. Por quê? Não sei.
Não sei. Arraigado, né? Uma coisa natural. Natural. Que a gente nem... Por que eu tô dando mais atenção? Eu tô cuidando Tá melhor psicológico. da criança branca e... Não sei por que eu tô fazendo isso. E aí ela... Esse é um episódio, e o outro episódio que ela relata também no livro é que uma mãe chega pra ela e fala que a filha não se via com não tinha autoestima, sabe? E alguém falou, não me lembro exatamente o termo, mas alguém se referiu a ela de uma forma racista, criticando o cabelo dela, a imagem dela. E aí a menina não queria mais ir pra escola, porque ela não se via mais nessa situação. E ela fala o seguinte, ó, vamos parar toda a nossa pauta aqui educacional, de conteúdos, e vamos promover algum evento aqui dentro da escola que possa trazer esse empoderamento. Então, ela promoveu desfiles, ela fez concursos, sabe? Para que todo mundo se visse. Então, eu acho que é esse trato com a nova geração, é esse cuidado que a gente tem que ter, é de colocá-los como protagonistas da sua própria história, né? E não deixar que outro conte essa versão. Porque a nossa história ela foi contada por quem? Né? Ela foi apagada, ela foi... a gente tem grandes potências, grandes nomes que a gente escuta de vez em quando, ou como eu já falei, que são resumidos a um parágrafo de um livro de história, né? Eles não estão nas grandes universidades e quando estão você ignora. Então, eu acho que é esse o trato que a gente tem que ter com essas novas gerações, é esse empoderamento, é mostrar que tem uma história e que a África ela não se limita somente à parte de escravidão. Né? É trazer isso, é reviver isso. É fundamental para os dias de hoje. Então, dentro disso que a Yasmin colocou, né, a pergunta é muito importante, ela toca, né, nos pontos que a gente vem abordando aí. Um ponto central, né, para essa redefinição que você citou é a questão do currículo escolar, né, cara? A escola é uma instituição que está imersa na sociedade, uma instituição importante, né, quando você projeta um futuro da sociedade, um futuro da nação brasileira, né, necessariamente a gente pensa, todo mundo, e aí independente da tua coloração ou da tua identidade política, seja direita, esquerda ou centro, tu vai à escola. A escola é o ponto-chave, junto com a família, talvez, ou tão importante quanto a família, talvez, né, e a escola tem um papel muito importante, é um papel central, né? Não apenas no sentido de desarmar esse racismo, mas também na possibilidade, no local potente para construir outra ideia, né? Para construir outro discurso, para construir outras narrativas, né? Então, e aí já falando como educador, né, a gente tem muita dificuldade, né, em tornar a nossa aula mais antirracista, digamos assim, para usar um termo que está na moda, né? A gente tem uma dificuldade mesmo de materiais, né? A gente tem uma dificuldade de usar livros, uma dificuldade de encontrar, né, subsídios para dar uma cara racialmente mais equânime às nossas aulas, às nossas práticas, né? Obviamente que isso tem a ver com formação também dos professores, né? É uma discussão que já vem sendo levantada há algum tempo nas academias, mas que ainda está muito na discussão e pouco na prática, né, do quão essa discussão da questão racial ela deve estar presente na formação dos professores, porque professores que não fazem essa discussão na universidade, é óbvio, é claro que eles não vão levar isso para a escola, é claro que eles não vão levar isso para a sala de aula, né? E é muito curioso, porque a gente tem uma lei, né, cara, que tem mais de 20 anos, que estabelece a obrigatoriedade, não é facultativo. Quando o professor vai à sala de aula e não aborda, né, a história, a cultura, né, dos africanos e dos afro-brasileiros e dos indígenas, não é que ele não está fazendo, ele tá descumprindo a lei. Está deixando de cumprir a lei, porque é lei, cara, é obrigatório, tá ligado? Não é uma coisa que eu posso ou não fazer, eu tenho escolha. Não, você não tem escolha, amigo, é mandatório, tá lá, tem que fazer, né? E existe uma escassez de materiais, existe uma falta ali, uma lacuna ali que está sendo paulatinamente preenchido, está sendo aos poucos preenchido, né? Mas que ainda deixa espaço, né, para a manutenção dessas estruturas mais tradicionais, com esses discursos mais tradicionais. Mas eu penso que a gente já avançou um tanto, tende a avançar cada vez mais. A própria realização desse podcast vai nessa direção, vai nesse caminho,
né, de que a escola ela tem um papel a cumprir na desconstrução dessas hierarquias raciais. E a escola tem que ser o espaço de desconstrução e de reconstrução. Né? Então, é fundamental, até pela questão da construção de uma outra autoestima da população negra, e baseado naquilo que a Yasmin colocou, né, da escola da professora, o racismo, da Bárbara, né, professora Bárbara, o racismo não é um problema dos pretos. O racismo é um problema dos brancos, foi eles que criaram. Exato. Nós, pretos, não temos nada contra o racismo. Tem um podcast que a Bárbara participa e a entrevistadora pergunta para ela quais são as causas do racismo. Ela falou, eu não tenho que saber quais são as causas do racismo. Não foi eu que criei, foi vocês que criaram. Exatamente. O racismo foi criado por vocês. Exato. Então, e não sou eu que tenho que responder isso. Isso aí. E aí tem gente que fala, mas eu não escravizei. Então, que dívida histórica é essa que eu tenho? Vocês também não foram escravizados, mas vocês escolhem frutos de 300 anos de escravidão. Então, eu não escravizei, mas a minha cor foi a que criou isso, a que colocou essa distinção. Então, é isso, falem sobre isso. A gente precisa discutir esse tipo de coisa, isso tem que ficar muito claro. E quando a gente fala, eu sou branca privilegiada, porque eu estou num lugar da sociedade que muitos não conseguiram chegar. Infelizmente. E aí eu reforço a Bárbara quando ela fala, os brancos estão em locais que às vezes a gente não chega, a gente não entra. Então, nesses locais, essas falas antirracistas, elas precisam acontecer para que se tenha desconstrução. E aí vem a questão quando você falou da lei, eu lembrei de um ponto. A lei existe, ela precisa ser cumprida. Mas eu conheço representantes de instituições que, não vou trabalhar o 20 de novembro porque não existe o Dia da Consciência Branca. Então, por que eu vou trabalhar o Dia da Consciência Negra? Racismo reverso. Primeiro que isso não existe. Uma excrescência, né? É sobre isso. Uma excrescência. É sobre isso. Não vou trabalhar... mas aqui, o 20 de novembro... Não vou trabalhar porque não existe o Dia da Consciência Branca. Então, se não existe o Dia da Consciência Branca, então não tem essa... Não faz sentido. Não faz sentido. Né? Por quê? Aquele post do Morgan Freeman lá, 20 de novembro, enfim. Segue. Seguimos. Eu acho que para gente que trabalha também em escolas particulares, eu acho que é bem visual essa discrepância. Quando a gente chega numa sala de aula, numa escola pública, e quando chega numa sala de uma escola particular, que na escola pública, você vê lá 70%, 80% de pretos, e você chega numa escola particular, você vê ali inverso, né? às vezes menos de 10%, ou tinha turmas que não tinha nenhum, zero pretos ali inseridos naquele contexto. Então, ainda é algo que dói muito. E uma coisa que eu brigo muito nas escolas onde eu trabalho são as propagandas. Sabia que você fala disso. Eu brigo muito. Que aí, quando eu vejo as propagandas, eu falo, eu não sei porque eu estou trabalhando aqui, porque eu não estou me vendo representado nessas propagandas. É só esse público que a gente vai atender, ou a gente vai atender pessoas pretas também? Porque é o padrão de beleza, né? O preto não é bonito para ser mostrado, para representar algo, né? Então, tem muita gente que ainda hoje adota isso, né? Preto não pode preto não pode simbolizar a minha marca, né? Eu não vou vender pro preto, não vai ser ele que vai consumir. Quem disse que não? Quem disse que a favela não consome? Exato. Né? Então, eu brigo muito por isso já há muito tempo. Eu tenho vencido algumas batalhas. Agora, essa pergunta número 4, eu fiz questão de colocar ela, porque eu em algumas entrevistas, né, no canal, eu falo um pouco sobre isso, sobre representatividade, e Yasmin, ela comentou, se eu não me engano, no primeiro episódio, de não aceitação. Então, eu me incluo nesse processo de não aceitação. Eu levei muito tempo para perceber que eu tinha representantes ao meu redor. Que gente que me representava
perto de mim, como meus pais, por exemplo. Mas o meu grande espelho na minha infância e adolescência foi a televisão. Então eu queria ser aqueles caras da televisão lá, o cara que era empresário, o cara que namorava a mulher mais bonita, né? O cara que tinha aquela barba pra fazer, eu achava bonito pra cacete. Eu falei, vou deixar minha barba ficar assim. Igual eu tô assim, mas pra tu Aí tá te chamando de bonito. Hein? Porra, eu já falei isso porque... nos bastidores. Então, cara, de acordo com as mídias, porra, eu não queria ser preto, porque a mídia era o que eu tinha contato. E o preto só parecia escravo. Porra, ou era escravo ou era bandido. Bandido. Porra, Doméstica. Eu não queria ser aquilo. Porra, eu queria ser o cara que era amado por todos, né? Todas as meninas queriam namorar com ele. Então, durante muito tempo, eu neguei essa coisa de ser preto. Porra, durante muito tempo. E só depois lá, pra ver quanto tempo levou, quase com 18 anos, que, inspirado no meu irmão, Negro Ban, que eu comecei a me identificar na cor preta, porra, sendo negro. E só depois de muito tempo que eu fui ver que, porra, eu tinha heróis do meu lado que eu não valorizava. Porque eu estava concentrado na mídia. Né? E na mídia, o primeiro cara que eu me identifiquei negro e que eu me tornei fã e eu tive a honra de conversar com ele no canal e tive a honra de conhecer foi o Hélio de la Penha. Mas eu me dei, como assim se identificar com um comediante? Era dramaturgia, novela, e foi o cara que me identifiquei. Por quê? Foi o que eu falei pra ele, porque ele era tudo que ele queria ser no Cacete Planeta. Ele era herói, ele era vilão, ele era mulher, ele era o que ele queria ser, cara. Então, esse foi o primeiro negro que eu falei, caraca, cara, ele pode tudo, eu também posso, cara. E eu tô me vendo. E quando ele apareceu, todo mundo por causa do olho verde, porra, me chamava de seu caceta. Então, rolou a identificação com ele. Então, a mídia, pra mim, ela durante muito tempo me mostrou um espelho que não me representava. Mas eu queria ser aquilo ali. Então, a pergunta de agora, ela está diretamente relacionada a isso, né? Em que medida a falta de representatividade na mídia agora contribuiu para o estereótipo prejudicial e para perpetuar esse preconceito que eu senti? Eu fiz comigo mesmo, né? Em que sentido essa ausência na mídia perpetuou esse preconceito que a gente está discutindo já há algum tempo? Então, essa questão da falta de representatividade, né, que você colocou, é fundamental para a gente destacar alguns pontos, né? Até destaquei, não lembro se foi no início dessa conversa ou se foi no outro episódio, mas como que as pessoas negras, elas aparecem na mídia? Como você colocou? É o motorista. Como é que nas novelas da Dona Helena, lá em Ipanema, como é que o negro aparece? É a doméstica, né? E na comédia, né? Nos Trapalhões, como é que o Mussum era representado? Como é que o Tião Macalé estava representado? Então, essa era a concepção, a visão que se tinha, né? De que é isso, o negro é dessa forma, o negro ele não tem dente, ele é um bêbado, ele é um funcionário, é um empregado, né? É um motorista, não desqualificando essas profissões. Mas o escravo, é o ladrão. Exato, o ladrão, o favelado, que pega em arma. Sempre subalterno. Né? Mesma coisa, se tem, por favor, me falem, mas eu não vi ainda. O Seu Jorge, ele só faz papel na Irmandade, ele é o bandido, ele é colocado dessa forma. Vocês já viram alguma outra... eu assisti que eu gostaria de saber, porque eu não vi ainda. Que ele era chefe gastronômico, mas é um filme só, né? Então, assim, ele é... Exceção confirma a regra. Entendeu? O cara é bom cantando, é bom atuando. O Seu Jorge é bom em tudo que ele faz, né? Sem comentários, cara maravilhoso. Mas, quais são os convites que ele recebe, né? Ele tem uma série maravilhosa na Netflix, a Irmandade, uma série foda. Mas como que ele está sendo representado ali? Como chefe
de uma organização criminosa. E aí é bom a gente falar sobre isso porque ainda os negros ainda estão sendo representados dessa forma. É óbvio que a gente já está rompendo, né? Na última novela das 7 a gente teve a Sharon Menezes como protagonista. Quantas vezes essa mulher fez novela, mas quantas vezes ela foi protagonista da novela? A primeira vez dela. Exatamente. Agora na novela das 9, quem é o galã? É o Cauã Raymond, né? É do Renan Gianecchini. Por que disso? E é justamente essa questão da representatividade que você falou. Essas pessoas elas não estão sendo representadas. E quando elas estão aparecendo reforçando estereótipos, né? Tem isso, sim, sem dúvida alguma, né? Esse papel, né, o cara que está lá na mídia, né? E aí você estava falando que eu tô pensando aqui no Lázaro Ramos, né? Tô pensando na esposa dele, a Thaís. Thaís Araújo, obrigado, tinha fugido o nome dela, né? Que são personalidades, né? Que são atores negros, tem um letramento racial muito forte, eles se expressam muito claramente a respeito disso, do papel que eles ocupam dentro desse jogo de peças aí, né, da questão da hierarquia racial. Eles se posicionam muito claramente sobre isso, né, e fazem questão de estar em espaços que historicamente, né, não são acessíveis a atores negros, né. A gente citou aqui por Léa Garcia, né, Ruth de Souza, Grande Otelo, né, são figuras, né, clássicas do cinema e da dramaturgia brasileira que, cara, salvo uma situação ou outra na carreira, você citou mais recentemente Sharon Menezes, salvo uma situação ou outra na carreira, sempre estiveram ali no papel de coadjuvante, secundário, faz o papel do maluco, faz o papel da escravizada, faz o papel da mucama, faz o papel do bandido. Ou da gostosona, né, quando é mais jovem, é o caso da Sharon, né, sempre hipersexualizada, né, que também é outro papel. Né? Mas que hoje em dia, felizmente, esses atores estão se inserindo num outro contexto, estão protagonizando filmes, né? Novelas, enfim, né? Isso é muito bom e dentro daquela lógica que eu destaquei anteriormente, né? Vai ter um efeito psicológico sobre o imaginário social, né? As pessoas vão passar a vê-los, né? Não eles apenas enquanto pessoas singulares, mas vai ver a possibilidade de você ter negros nesses espaços. E isso é fundamental, isso é muito importante, né? Você mostrar com a sua presença, mostrar, né, com a sua pessoa que aquilo ali é sim um lugar para negros, né? De que há espaço para protagonismos negros. E sem deixar de exaltar a relevância do teatro experimental do negro, né? É verdade. Abdias Nascimento. Abdias, que preparou essa galera para não ser caricata, né? E mostrar que o negro ele também podia produzir cultura, né? Rompe muito daquele lugar que eu tenho colocado aqui sistematicamente do negro como trabalhador braçal, né? De que o negro ele é intelectual, de que o negro ele tem sensibilidade, que o negro ele tem expressão facial, que o negro ele tem expressão corporal, de que o negro dança, o negro atua, né? O negro canta maravilhosamente. Né? Eu lembro daquela cena também clássica do Lázaro Ramos, do Paió, dele com Wagner Moura, né? Eu tô lembrando disso, né? Da uma entrevista que ele deu. Né? A gente sangra, a gente, né, goza, a gente faz tudo igual vocês, igual o branco. Que história é essa aqui? Você é negro e tudo mais. A gente não sua, a gente não come, a gente não bebe, enfim. Então, atores, artistas, personalidades como essas, elas vão tem um efeito de mostrar para as pessoas comuns, né, principalmente para os mais jovens, de que é assim o papel deles, né? Então, tem esse caráter, né? Tem essa imagem, né, de mostrar que existem diferentes espaços de protagonismo que o negro pode e deve ocupar, né? Mas aí eu chamo a atenção de vocês para uma outra questão que também é muito importante nesse discurso sobre representatividade, não apenas do negro, mas também serve para outras minorias, para o indígena, para o gay, enfim, LGBTQIA+, né? Que é também a gente pensar que representatividade é muito importante. É importante sim você ter negros e negras lá no poder, no topo, né? Aquela pretos no topo, né? Aquele jargão é muito importante, mas também a gente tem que ter muito cuidado, né, com o outro lado da moeda, né? Mas que preto e preta é esse que está no topo? Porque nem todo mundo está jogando nosso time, não.
né? Nós tivemos aí experiências recentes. É verdade. Sérgio Camargo que o diga, né? Fundação Palmares. Exatamente. Então, assim, representatividade, ok. Mas pera lá, esse negão aí, ele joga no meu time ou joga contra mim? Porque nem sempre, né? E aí a gente tem que desfazer esse essencialismo de achar que todo preto é antirracista, cara. Não é não, hein? Não é não. Tem muito preto aí, conservador, e aí entendam como uma crítica ou não, cada um... Fica aí o questionamento. Cada um veste a carapuça da forma que achar melhor. Fica aí o questionamento. Né? Tem muito preto e preta conservadora, e a rigor nada contra isso, né? Que tá aí para manter o status quo, tá aí para manter intactas as estruturas. Então a gente tem que ter muita parcimônia, tem que ter muito cuidado com as escolhas que a gente faz. Né? Ter pretos e pretas lá é super importante, é mega importante, mas que banda esse cara toca? Né? Esse cara veio para conservar, né? Ou esse cara veio para implantar uma outra lógica? Né? Então, simplesmente preto por preto não é garantia de nada, até porque a gente tá fazendo aqui uma apologia, né? Da possibilidade de inserção e representação do negro. O negro, a gente inclusive que luta, inclusive, para que o negro ele possa ser conservador, se ele achar por bem. Democracia, não é isso? Ele pode ser conservador, ele pode lutar pelos valores lá do capital, eu luto pelo do trabalho, mas ele pode lutar pelo capital, é legítimo, não é? Então, representatividade é importante, mas a gente tem que ter muito cuidado porque ela pode nos aprontar algumas armadilhas também. Beleza? Falou tudo. Fiquei até sem palavras. Sem palavras. Meu amigo Fabrício, ele rouba as palavras. Sem palavras. Exatamente. Também tenho essa concepção, Sandro. Sem palavras. Mas eu gostaria muito de agradecer vocês. A gente está terminando aqui o nosso terceiro e último episódio com as participações especialíssimas Fabrício Castilho e Yasmin Ramos, que compartilhando um pouquinho dos conhecimentos de ambos aqui com o nosso público. Eu gostaria muito de agradecer a vocês a disponibilidade e a amizade de vocês aqui e a força que vocês dão a esse canal, que é uma realização não minha, mas nossa, né? Então, eu agradeço muito a participação de vocês. Queria agradecer a galera que está nos assistindo, que está aí fielmente assistindo conosco aí desde o primeiro episódio. Muito obrigado. Eu só tenho a agradecer mesmo. E se você ainda não é inscrito no canal, meu querido, então inscreva no canal, compartilhe com os amigos, ative as notificações, comente os vídeos, porque só assim, juntos, somos muito mais fortes. Muito obrigado,